Para esse episódio, eu gostaria de contar com a sua paciência, meu caro ouvinte e minha cara ouvinte. Fizemos a gravação pelo Teams e, apesar de todos os nossos esforços, a conexão não estava 100%. Não dá nem para culpar a Microsoft. Eu acho que o problema era justamente a conexão, que poderia ter sido melhor. Mas a qualidade do áudio, ou a falta dela, não atrapalha a riqueza do conteúdo do episódio. A conversa foi muito boa e ajuda a gente a entender o quão amplo é o leque de atividades que um publicitário pode exercer. Com vocês, o convidado para o nosso 8º episódio do Briefing de Carreira. Eu sou Carlos Moura, hoje eu estou como especialista de comunicação sustentável na Tropical S.A., que é dona de marcas como a Suco Tial, Sucos do Bem, acabou de lançar também aí uma bebida diferente em parceria com o Neymar, e estou na área aí desde 2009, que foi a minha graduação. Eu graduei em comunicação social com ênfase em gestão de comunicação integrada, com habilitação em publicidade e propaganda. Então era muito longo, mas ao mesmo tempo era muito gostoso de saber assim, que até sexto período a gente viu de tudo. E eu acho que isso foi um grande diferencial na minha formação inicial. Eu tenho maior orgulho, de verdade, assim, não é por causa da PUC, não é por causa de vocês, mas de ter feito esse curso, porque ele foi muito importante para mim do ponto de vista de olhar para o que eu posso fazer. Porque a gente pode fazer. Eu me especializei em publicidade lá atrás, beleza, depois eu fui fazer gestão de marcas, depois eu fui fazer marketing digital fora, e agora eu estou na administração fazendo o meu mestrado lá na UFMG, e isso começou lá atrás com o curso de graduação, mas é um momento assim que eu gosto de lembrar muito, com muito carinho, e eu gosto de olhar para cada etapa, assim. É bom saber conversar com todas as áreas, né? Isso me ajudou muito. Inclusive o curso de comunicação foi o que me abriu portas para poder começar a trabalhar efetivamente na área onde eu estou até hoje, né, cara? Justamente passagens por diversos lugares, né, Carlos? E que eu acho que mostram como que um profissional de comunicação ele é capacitado para atuar em diferentes frentes. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de ver a manifestação na sua trajetória profissional. Você estava falando e eu acabei te interrompendo, mas continue falando, porque justamente essa é a direção, né? Não, mas é engraçado, porque hoje mesmo surgiu uma piadinha interna no trabalho, porque a head da área me chamou de comunicólogo. Uhum. E ela falou assim, você ficou chateado? Eu falei assim, não, eu achei ótimo você me chamar de comunicólogo. Inclusive isso tá no meu Instagram, tá lá, comunicólogo, viajante, etc. Porque é olhar para a comunicação de maneira mais ampla. E não só, eu comecei como designer gráfico, assim, acho que todo mundo que faz um curso de publicidade, né, porque a minha especialização lá atrás foi publicidade, quer ser diretor de arte, quer trabalhar com criação, quer ganhar cane, quer fazer um monte de coisa. E aí, mas o meu primeiro contato efetivamente com a área foi na área de criação, na área de design, mas começou com um trabalho. Você lembra da Simone Maia? Lembro da Simone Maia. Sim, muito bacana, professora. Ela dava aula de produção gráfica. Uhum. E aí ela deu um trabalho que, assim, o primeiro trabalho a gente ia pesquisar uma marca que a gente gostava, para poder fazer o levantamento de todos os pontos de contato, embalagem, material de comunicação, campanha, etc., da área de gráfico. E para depois lançar o nosso próprio produto com base no que a gente estudou. E aí eu fiz nosso grupo fez um trabalho sobre a Coca-Cola Zero, que estava sendo lançada naquela época. Faz tempo, hein? Lançando Coca-Cola Zero. E nós fizemos uma pesquisa sobre o lançamento da Coca-Cola Zero. E foi esse trabalho que eu apresentei no processo seletivo da Coca-Cola como meu portfólio. Era o que eu tinha de portfólio. Eu falei assim, olha, não tem muita coisa, tem esse trabalho aqui que a gente pesquisou, e tem esse trabalho aqui que é o produto final, que foi um lançamento de um refrigerante com base no que a gente aprendeu com o lançamento da Coca-Cola. E esse foi o meu único portfólio que eu tinha, e eu entrei para a Coca em 2007 com esse portfólio. Caramba, essa é uma história muito legal. Você, com um trabalho feito na universidade, você aproveitou esse trabalho, mostrou num processo seletivo da própria Coca-Cola e acabou entrando. Acabei entrando e foi muito engraçado, assim, porque você fala, mas você não tinha mais portfólio, você já trabalhava na área? Não trabalhava na área. Não foi estágio, então comecei lá como assistente e tal. Mas foi um trabalho, e eu
Eu acho que eu tenho esse trabalho guardado até hoje, algumas coisas dele aqui em digital, porque gravava em CD, né? Uhum. Gravava em CD, então tem algumas coisas guardadas aqui que eu não tenho coragem de desfazer. E foram 10 anos lá dentro. Assim, foi uma segunda escola para mim, uma segunda faculdade, onde que eu fiz muita coisa. E pensar que eu fiquei 10 anos lá dentro só fazendo layout, né, não minimizando o trabalho de design, mas só fazendo. Não foi, porque foi um pontapé, foi a porta de entrada, mas a atuação lá era muito ampla, então eu tive muito contato com a área de marketing, tive muito contato com a área de trade marketing, com a área de estratégia. E nesse meio tempo também eu fui acompanhando, né? Porque, se não me engano, eu entrei. Se eu não estou errado, eu entrei lá e eu estava no 5º período. Estava do 4º para o 5º. E logo em seguida eu tive cadeira de mercadologia com a Alessandra Girard. Uhum. E aí ela parava na sala e falava assim: lá na Coca-Cola é assim, não é, Carlos? Eu falei assim: não, deve ser. Eu tô aprendendo ainda, você tá me mostrando, eu tô aprendendo a identificar como que as coisas acontecem lá dentro. E nesse processo lá, assim, eu comecei lá em 2007, saí em 2017, eu passei pela área de criação, eu passei pela área de marketing, eu passei pela área de eventos, eu passei pela área de categorias, né, que é a área onde o portfólio era muito grande, então as áreas trabalhavam gestão de categoria, então passei pela área de categorias e por fim eu falei assim, eu cheguei para São Paulo em 2015, no processo que estava aumentando, a operação daqui de Minas foi comprada logo quando inaugurou a fábrica de Itabirito ali. Então eu tive um convite, né? Eu fui convidado forçosamente, por assim dizer. Tipo, vai ao racha, você vai para São Paulo, você leva a equipe que você coordena, porque eu já estava coordenando uma equipe que era uma in-house. Esse termo voltou, esse formato de trabalho voltou há pouco tempo. Não sei se você tem visto isso, que é a equipe interna da empresa, né? Quais as vantagens de ter uma equipe interna que trabalha com design, com layout, com produção de conteúdo hoje? Que está muito conectada com a estratégia, que está muito por dentro do que está acontecendo ali. Então eu estava coordenando uma equipe de in-house que tinha área de design, que tinha área de produção de material. Não tinha mídia social na época, então a gente não tava, o Twitter estava muito incipiente, não tinha esse volume, não que não tinha, mas não tinha esse volume de demanda como a gente tem de produção de conteúdo digital hoje, então era mais gráfico. E eles falaram comigo, vai verticalizar a sua área, então você vem para São Paulo para poder implementar e reformular a equipe aqui em São Paulo. Eu fui. E aí tá uma coisa que eu outra coisa que eu não me arrependo, mas uma coisa que eu costumo falar hoje. Quem tem condições, não é pra sair de BH não, tá, gente, que eu tô falando isso. Mas quem tem condições de sair com uma estrutura já bem desenhada, com uma certa qualidade, garantia de qualidade de vida, vai pra fora. Porque pra mim foi um segundo momento de aprendizado, assim, que é um novo formato de trabalho, né, um novo jeito de se trabalhar. Não tô falando que lá eles trabalham melhor do que a gente, não é isso. Mas a dinâmica de trabalho é diferente, então a gente aprende a trabalhar de uma maneira diferente. E o mais engraçado é que, assim, depois disso tudo, né, tão mergulhado na área de comunicação de marca, eu já tinha feito meu MBA em branding. Eu falei assim, tem uma vaga lá no RH de comunicação interna. Cara, o que eu vou fazendo? Caçando comunicação interna. Mas eu achei interessante a posição porque tinha contato com o global, então era mais visibilidade, o desafio era um pouco maior. Assim, desafio é um termo tão clichê de falar, mas era um desafio mesmo, assim, de entender como que eu estava preparado ou não para poder atuar em outras áreas dentro da área de comunicação. Assim, de marketing, eu já estava tanto tempo atuando ali que pouca coisa era novidade para mim, mesmo estando dentro de uma empresa desse tamanho. Todo ano era basicamente a mesma coisa, a mesma estrutura, as coisas aconteciam, era lançamento, era relançamento, era redesenho de embalagem, mudança de marca. Hoje a gente vê especialistas de rebranding no LinkedIn dando pitaco. Se eles acompanhassem
Quat há 10 anos, eles iam surtar porque mudava de marca a cada 6 meses, um ano. A gente tinha uma marca nova de Quat. E aí eu falei assim, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque eu tô aqui, eu tô no escritório nacional, eu tenho tanto acesso a tanta coisa, mas eu não tô vendo muita novidade. Eu não tô aprendendo nada. De novo, assim. E acho que esse também é mais um ponto, né? Se eu tivesse um caderninho aqui para anotar os pontos pra gente poder falar pro pessoal, seria isso. Quando a gente para de aprender em determinado lugar, assim, não é que o nosso limite chegou. Você, eu cheguei no topo, onde eu queria estar, não sei o que. Não, você olhar pro lado um pouquinho, com um pouquinho mais de carinho, você vai ver que tem uma outra área de atuação que pode ser mais gostoso fazer também, mais leve, ou pelo menos você tem um aprendizado diferente. Eu fui pra lá com essa ideia de, assim, beleza, como que eu levo o meu conhecimento de marketing, precisar de prática, de comunicação, que normalmente é o pessoal de RP e jornalismo que comanda. Então eu era um estranho no ninho ali. E aí já era uma outra dinâmica. E eu gostei muito de passar esse tempo lá na comunicação com o pessoal da RH, porque era um outro olhar. E aí é uma coisa que eu já falei numa palestra. Quem faz comunicação tem que gostar de gente. Tá certo? Você não precisa sair sorrindo. Você não precisa sair sorrindo todo dia, o tempo todo, ser feliz e dar oi, dar tchau e abraçar. Tem dia que você não tá nessa pilha. Mas você tem que ter curiosidade de saber como e por que as pessoas fazem o que elas fazem. Sim. E como que você consegue. A gente trabalha para mudar o comportamento das pessoas, né, Caio? Independente se é na publicidade, se é no jornalismo, se é no CRP, a gente tá ali para poder entender como elas se comportam, por que elas se comportam, e trazer alguma coisa que vai modificar o comportamento delas em algum momento. Ela vai tomar uma nova atitude a partir daquilo que você está mostrando para ela. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Não é bem Homem-Aranha assim, mas é uma responsabilidade muito grande se apresentar para as pessoas um novo jeito de fazer as coisas. Então, se você não gosta de gente, de pessoas, de como elas pode olhar para elas com uma certa curiosidade, e eu acho isso mais importante, olhar para as pessoas com curiosidade, com respeito. Acho que deveria repensar a sua posição, onde que você tá aqui, né? E eu acho, cara, que tem uma coisa disso que você está dizendo, que é da polivalência da formação em comunicação. Num dos episódios que a gente já teve aqui no podcast, a gente teve a participação de alunas do curso e elas comentaram exatamente isso que você vivenciou, que eventualmente estar numa estrutura muito grande, numa empresa muito grande, pode ser a possibilidade, né, ou pode abrir a possibilidade de você trabalhar em diferentes áreas dentro da própria comunicação, fazer diferentes coisas. E isso pode ajudar no processo de descoberta daquilo que te dá um clique, sabe? Daquilo que está te dando um clique agora, né? Porque a gente não é obrigado a ter esse clique e seguir com isso a vida inteira. A gente pode muito bem ter vários cliques ao longo da nossa carreira, e eu acho que é mais ou menos o que aconteceu, né? Você trabalhou com direção de arte, com design, depois foi trabalhar marketing, depois comunicação interna, enfim, várias coisas dentro de uma estrutura enorme, né? E isso é muito fato. A gente vê isso muito quem tá chegando agora também, que assim, não tem um desenho fixo de que você vai ser isso o resto da vida. Eu li um artigo recente, no início desse ano, falando que assim, o quanto é cruel a gente forçar as pessoas a escolherem o que elas podem ser pro resto da vida, ou o que elas querem ser pro resto da vida com 18 anos. Ela já vai pra faculdade, já tem que escolher o que ela quer. Não, às vezes não. Eu comecei minha faculdade super tarde, eu comecei minha faculdade com 24 e 25. Eu tava trabalhando, então eu não tinha condições de fazer faculdade. Na época, eu fui pra PUC com ProUni, que foi um momento, então assim, não dava pra fazer federal como eu faço hoje. O horário de federal era todo diferente, então eu escolhi, eu trabalhava e estudava, então eu precisava trabalhar. Então, eu fui começar mais tarde, então, e não tá gravado a ferro e fogo, porque comecei numa área que eu tinha aptidão, e aí eu acho que é uma outra coisa também que vale a pena falar. Ter aptidão é diferente de ter talento. Às vezes você gosta de desenhar, você sabe desenhar, etc., mas você não consegue aplicar aquilo para ser efetivamente algo que vai te acompanhar. Às vezes é só um hobby.
Uhum. E pra gente, que é da área, as pessoas normalmente falam assim, nossa, você é tão criativo, você devia trabalhar nessa área, nossa, vai percebendo esse tipo de coisa enquanto a gente vai crescendo. Uhum. Teve alguém que falou também nos episódios, eu ouvi todos até o da Raquel. Uhum. Alguém falou assim, a gente gosta de ver o brilho no olho. Acho que foi a Raquel mesmo que falou assim. A Brilho no Raquel olho. falou isso, o Flávio falou isso também, né? Tem que ter o brilho nos olhos ali, né? E parece estranho, mas a gente percebe quando a pessoa, ela pode até não saber, sabe? Ela pode até não saber muito sobre aquilo, igual quem está começando agora no curso, está procurando no estágio, está começando em outras oportunidades que não são estágio, mas você sente na fala dela, você sente na maneira como ela se expressa, aquela curiosidade, aquela vontade. Eu não vou falar que ela nasceu para estar ali, né? Porque isso é limitar demais, porque eu acho que o aprendizado se constrói, né? Todo mundo tem condições de com dedicação, com esforço, com aprendizado, fazer o que quer fazer. Mas você sente quando a pessoa gosta daquilo que ela faz e que aquilo mexe com ela de alguma forma. Eu fui líder de equipe, então eu cheguei a ter estagiários. Tem uma estagiária que eu gosto muito, a Joyce. A gente tem contato até hoje, ela tá aí com a empresa dela, tá trabalhando. Foi lá na Coca e o quanto que ela era designer, tá fazendo design na FUMEC. E o quanto que eu olhava pra ela e falava assim, nossa, ela gosta das coisas muito organizadas, então qual que é o desafio que eu tinha que dar pra ela ali, pra ela se encontrar, e ela acabou se encontrando numa forma de organizar o próprio trabalho, que o meu trabalho foi só guiar ela ali, pra ela achar aí, né? Quando a gente muda a chavinha, assim, eu não tô mais nessa posição de entrada, eu tô numa posição de liderança, sou responsável pelo desenvolvimento de outras pessoas, isso. Assim como o crash, a gente tá trabalhando com Coca-Cola que às vezes pesava, né? Tipo, você não podia errar, a sensação de que assim, você tinha que saber de tudo. Teve um episódio também que falou sobre o saúde mental na área, né? De publicidade. Que eu fiquei muito tocado com ele. Eu tava ouvindo enquanto tava fazendo algumas outras coisas. Eu parei pra ouvir falando assim, cara, é verdade, porque a pressão da gente estar sempre atualizado, a pressão da gente ter que saber tudo o tempo todo, né? A gente mesmo que imprime isso na gente, né? A gente só dá espaço para as outras pessoas cobrarem, não, mas você é especialista e tal. O quanto que isso é difícil. Mas depois de lá, eu fiquei um tempo em São Paulo, eu tava falando assim, quem tiver a oportunidade de ir, vai, mas volta, tá, gente? Volta. Como você voltou, né? E aí, como é que foi isso aí? Eu voltei porque eu gosto de BH, eu gosto de morar aqui, minha família tá aqui, eu queria ver meus sobrinhos crescendo, queria casar, queria minha cachorra. Eu voltei por escolha. Tipo, foi um momento que eu falei assim, olha, beleza, 10 anos aqui, muito legal, aprendi muito, mas tchau. Eu vou voltar porque já deu, porque eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu voltei, passei um tempo na OAB, depois eu fui pra Drogaria Araújo. O mais legal é que na Araújo, eu entrei como especialista de comunicação e não pra área de marketing direto. Depois eu abracei um monte de área lá dentro, assim. E ali eu tive contato com uma outra área, que é mais da área de RP jornalismo mesmo, que é a assessoria de imprensa. E relacionamento com comunidades, com parceiros. E aí foi um outro momento de revisitar tudo aquilo que eu achava que sabia, porque a gente não sabe tudo. Revisitar tudo aquilo que eu achava que sabia e começar a testar. Assim, entendo muito de estratégia, mas como que eu transformo isso em produção, como que eu entrego alguma coisa, como que a área, sendo que essa área agora está sob minha responsabilidade. Como que eu converso com uma agência que não é uma agência de publicidade, mas é uma agência de assessoria de imprensa? Como que eu converso com jornalista? Como que eu converso com o jornalista da Globo que tem uma pauta no ao vivo? Por mais que eu tenha feito comunicação integrada lá atrás, eu não tive aquela experiência de estúdio, de TV, e inclusive eu detesto. Eu não vou ouvir meu episódio porque eu não gosto de ouvir minha voz, não gosto de aparecer em vídeo. Detesto. Mas como que eu lido com aquilo? Então, pra mim, foi mais um momento. E o que
foi mais bacana para mim quando eu voltei, porque eu voltei com essa oportunidade de fazer, ter um novo momento de aprendizado, que foi lidar com essa área que eu não... E não foi porque, porque eu sou publicitário, não vou mexer com assessoria de imprensa. Não, por que não? Como que é o meu olhar enquanto profissional para essa área? Como que eu posso contribuir para os profissionais que trabalham nessa área? Né? Porque, na verdade, o trabalho era executado pelos especialistas com formação na área. Eu só dava as orientações de quais caminhos seguir. E é isso que eu acho muito legal até hoje do curso dessa palavrinha de gestão. Porque eu lembro muito bem que era um curso de gestão de comunicação integrada. E quando a gente fala em comunicação integrada, a gente tem que olhar para todos os pontos de contato que a gente tem. Todas as facetas, todas as áreas de atuação e como elas trabalham em conjunto para poder atender a estratégia, seja da sua empresa, da sua startup, da empresa que você está trabalhando, você está prestando serviço, até do seu trabalho como freelancer, sua marca pessoal. Isso foi muito bacana. Do tempo que eu passei lá. Você passou por diversas outras... Você vai trabalhar até com comunicação e sustentabilidade, não foi? Você fez um trabalho de sustentabilidade, você passeou por um monte de áreas, exploração de mineração, inclusive, não tem uma coisa relacionada com mineração no seu trabalho? Enfim, eu acho que evidencia, e aí vai ser legal você falar por esses lugares que você passou, né? Então, assim, desde do design de embalagens lá na Coca-Cola, até trabalhar com pessoas na Coca-Cola, e depois ir para Drogaria Araújo, trabalhando com comunicação, mas numa pegada de relacionamento uma pegada corporativa e de relacionamento com veículos de imprensa, e agora passando para trabalhar até numa área vinculada à mineração, ou seja, um leque muito amplo que mostra uma capacidade muito interessante de adaptação de um profissional de comunicação. Como é que foi isso de você chegar até essa área? E que área que foi essa? Eu tô certo de falar mineração ou não? O que foi? Você tá certo, mineração foi a última, antes de onde eu tô agora. É engraçado pensar assim, porque eu falei que a gente precisa ser curioso e também não tem nada escrito em pedra do que a gente dá conta de fazer, ou do que tudo acontece. Hoje as coisas estão acontecendo muito mais rápido. As mudanças estão acontecendo muito mais rápido, deixa a gente meio atordoado, assim. Mas eu lembro que no passado, quando eu estava lá na Coca, começou a surgir... quando eu estava na Araújo, começou a surgir uma conversa sobre ESG. Eu falei assim, o que é isso? O que vocês estão falando? Por que a gente está falando sobre isso? De onde que surgiu? Para onde que vai? É de comer ou de passar no cabelo? Então, que aí eu fui começar a ver sobre ESG, e um outro tema também que eu aprendi a gostar muito, que é a marca empregadora, que eu até fiz um curso na Casper também, que foi muito bacana, que é a marca empregadora. Então são outros blends, né, outras misturas da comunicação em áreas que a gente não tá tão visível ao primeiro contato. Quando você fala em marca empregadora, ou employer branding, como o pessoal gosta de falar no inglês, a gente está falando de mostrar a empresa como um bom lugar para se trabalhar, mas a gente utiliza argumentos de marketing, a gente utiliza argumentos de comunicação para convencer aquela pessoa que é um candidato em potencial, a gente trata ele como um cliente em potencial. Então essa tradução, essa transposição para a marca empregadora do trabalho do marketing de gestão de marcas foi muito bacana de aprender. E o segundo foi entrar na sustentabilidade, que foi esse ponto. Eu fui para a Way Carbon, que é uma empresa de consultoria em sustentabilidade, e eu fui para lá com o desafio de implantar a área de marca empregadora. Eu não sabia patavina de marca empregadora. Tipo assim, ok, né, o que a gente está fazendo aqui? Eu fiz um curso rápido na Casper, dei uma atualizada e falei assim, vamos junto, a gente dá a mão aqui, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. E lá é que eu tive contato efetivamente com a área de sustentabilidade, ESG, mercado de carbono e tudo isso que envolve essa frente de trabalho. E como a minha atual líder agora, ela fala, quando você é picado pelo mosquitinho da sustentabilidade, você não consegue mais se livrar disso, assim, você fica com isso pro resto da vida, e é verdade. Tanto que uma coisa que ficou subentendida, né,
desde 2012 a gente tem parceria na PUC, né? Vira e mexe, eles me chamam para poder dar um seminário, né? Eu já peguei disciplina em 2019, lá redação publicitária, gestão de marcas, mas foi lá na Way, enquanto eu estava trabalhando com marca empregadora e com comunicação com colaboradores, porque eu não chamo nem de comunicação interna mais não, tá, gente? Não existe comunicação interna em empresa. Do meu ponto de vista, a comunicação interna acabou quando tudo virou rede social. Então não tem como mais você fazer algo que vai nascer, desenvolver e morrer ali dentro da empresa, né? Isso não existe mais. Então, para mim, não existe mais comunicação interna. É comunicação com colaboradores ou com quem está ali naquela empresa naquele momento. Eles estão no meio da jornada. E aí foi um momento em que vocês me chamaram de novo para o workshop do PP13. Faz um tema bacana. Eu falei assim, gente, quando eu estava lá na Way, eu senti um gap tanto da área de marketing, né, da gerente de marketing, quanto na minha área, que era trazer pessoas para trabalhar com a gente com um mínimo de conhecimento sobre esse tema, sobre a temática, sustentabilidade ESG. E eu costumo falar assim que sustentabilidade não é abraçar a árvore, gente. Eu falo, não é só abraçar a árvore. É muito mais profundo e estratégico do que, né, julga a nossa filosofia. Quando você olha, você não, é o pessoal verde ali, que é meio tilelei, que é salvar o planeta. A estrutura, né, a forma como é aplicada, sustentabilidade a forma como é aplicada e desenvolvida a sustentabilidade ESG dentro das empresas está conectada à sobrevivência do negócio. Então, no ano passado a gente fez esse workshop no PP Festival falando disso. Foi assim, olha, oi publicitário, tudo bem? Você está olhando para esse tema aqui como você deveria olhar? Porque as empresas estão numa pegada, né, elas estão assumindo compromissos para os próximos 5, 10, 15 anos, em que elas estão olhando para a sobrevivência delas enquanto negócio, enquanto função. Igual agora a Tropical, né, que é a dona dos sucos Tial, que eu tô trabalhando. Gente, imagina, evento climático extremo, é seca demais, é chuva demais, é frio demais, o quanto que isso não impacta a produção de fruta, que é a base para ela produzir suco. Então, se ela não olha para essas questões de maneira estratégica, ela corre risco de não existir daqui a 15 anos. Sim. E se ela não faz alguma coisa agora, e se ela não educa as pessoas, e eu volto lá naquele ponto que eu falei, assim, que o nosso papel como comunicador é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com a mudança de comportamento das pessoas. E eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Não é só a IA. A IA também é um desafio pra gente. É um momento em que a gente está reaprendendo a fazer o que a gente fazia, com medo de ser substituído. Não vai ser. Assim, a gente não vai ser substituído por uma IA. A IA faz imagem, faz vídeo, faz tudo, tá, mas quem pensa estrategicamente para que aquele vídeo, quem que tá pensando em como que aquilo vai impactar a pessoa, qual que é o comportamento que eu quero que essa pessoa mude a partir do contato com aquele conteúdo, não é isso que a IA não tá te entregando. A IA não pensa de verdade, né? Ela elenca palavras em sequência, ela não tá pensando para você, então esse trabalho de pensar será nosso para sempre, creio. Para sempre, com certeza, e cada vez mais. Acho que a Raquel também falou sobre pensamento crítico. A gente precisa ter pensamento crítico, entender as demandas, entender qual que é o nosso papel enquanto comunicólogo, né? Que eu brinquei, a pessoa me chamou de comunicólogo, mas é comunicador de maneira geral. Não se prender a um título de formação. Eu tenho muito orgulho do meu diploma de publicidade. Quando as pessoas falam minha profissão, eu falo, eu sou publicitário. Mas mais do que publicitário, eu também sou comunicador. Então, quando eu olho, né, e aí nos seminários que nós fizemos no ano passado, lá no Corel, que eu falo, gente, olhe para isso, porque as empresas estão tendo dificuldade de traduzir as ações dela para os públicos interessados, independente se é acionista, se é stakeholder, se é comunidade, se é cliente. E existe uma demanda de comportamento de consumo que né, os mais jovens são mais ligados a esse tipo de tema e tomam decisões baseadas nisso. Então o desafio, aí sim eu estou usando a palavra desafio como ela é mesmo e não como um jargão corporativo, é desafiador você olhar para essa tradução de maneira verdadeira.
Porque a gente fala assim, beleza. Eu falo que eu sou verde sustentável, mas efetivamente eu não tenho nenhuma ação, e se você vai pesquisar a fundo, você não é verde sustentável, então a gente está fazendo o que a gente chama de greenwashing, que é pintar a empresa de verde. Você quer mesmo colocar seu nome nessa jogada? É a sua carreira, a sua empresa, a sua agência, você quer colocar aqui para poder falar que uma determinada empresa A ou B faz ou não faz isso? Porque você criou uma campanha, essa campanha ela tá falando uma mentira. Então a gente precisa entender, até mesmo para ajudar e atuar como curador. Tipo, cara, olha bem aqui o que você tá fazendo, olha como que o mercado está se comportando, olha como que a gente consegue comunicar isso aqui de forma que não seja mentira, porque você vai acabar perdendo, você vai perder credibilidade, você vai perder mercado, você vai perder seu negócio. E o mais legal é que, assim, no ano passado, esse workshop que virou, né, eu estava trabalhando na consultoria de mineração, que você citou, até o início desse ano, no ano passado, início desse ano. E no ano passado eu sempre falava com os meninos do primeiro e segundo período, assim, olha, vocês estão entrando agora, tá todo mundo assumindo compromisso aí para Agenda 2030, meta 2030, meta 2050. Então vocês vão chegar no mercado com a água batendo na bunda, vai estar todo mundo desesperado para poder... E vão surgir oportunidades que demandam esse conhecimento, essa capacidade de tradução. Prova disso é a posição que eu estou hoje. Porque parece que ela foi criada para mim do ponto de vista de que, assim, eu sou um especialista em comunicação em sustentabilidade. E aí eu tenho interface com todas as áreas de comunicação da empresa. Eu tenho interface com a área de comunicação interna, eu tenho interface com a área de PR e relações públicas, eu tenho interface com marketing, eu tenho interface com todas as áreas da empresa, porque a sustentabilidade ela é transversal. Assim como o nosso trabalho. Então, se eu não tenho ali se eu não sei dialogar, que legal que eu já passei pela área de trade, pela área de marketing, para poder conversar com o pessoal do marketing e falar assim, ok, agora como que a gente traduz isso para essa mensagem parecer soar como verdadeira, porque ela realmente é. Então, eu consigo conversar com as pessoas para poder fazer essa tradução. E é um grande espaço que eu estou vendo, assim, de atuação, que eu vejo poucas pessoas discutindo sobre isso na área de comunicação, de maneira geral. A gente tem um outro especialista ali que conversa sobre esse tema, e é um ponto que eu trago assim, olha, tá, vocês estão começando agora, eu quero ser publicitário, beleza, faz mesmo. Mas você já olhou pra cá, né? Aí sou eu com o mosquitinho da sustentabilidade aqui, sou eu querendo picar alguém. Você já olhou pra esse lado aqui com um pouquinho mais de carinho? E quanto que a gente tem tanta coisa bacana pra poder fazer e muita coisa pra poder desenvolver? Porque se você for falar de ESG ou se for falar de qualquer termo, né? Se for falar matriz de materialidade, a pessoa vai entender e falar assim, tá, de onde que surgiu isso? Mas quando chega lá na ponta pro criativo, produzir o layout, o design, a campanha, e foi isso que a gente discutiu muito, a decisão partiu da matriz. Então, todo o caminho estratégico, todo o caminho de decisão de negócio, de posicionamento da empresa, antes de chegar na gente, foi discutido dessa forma. E a gente precisa entender como que eles fizeram esse caminho mental para poder entregar um produto mais eficaz. Entendi. Então eu vejo muita oportunidade nessa área, acho muito legal o que está acontecendo. Tem COP30 esse ano no Brasil, então tem muita coisa para olhar com carinho, assim. Eu acho que tem duas coisas que são, assim, que se complementam aí, né, Carlos? Que você sinalizou que é uma área que ainda não tem tanta gente olhando para ela. Porque talvez não tenha tanta gente na gestão das empresas, que acho que é por isso até que a água vai bater já, né? A água vai começar a incomodar, a água vai subir, vai começar a incomodar, porque muita gente não estava ligando efetivamente para isso.
Só que com as metas chegando, grandes corporações vão precisar prestar contas e aí não vão fazer negócios com aqueles intermediários que não estejam dentro dos parâmetros mínimos aceitáveis das metas, e isso passa a ser um assunto efetivamente necessário para se discutir. Então, num contexto anterior, era muito retórica, e agora o jogo muda. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Eu acho que agora a coisa mudou um pouquinho e isso passa a ser muito necessário. E aí essa área tende a crescer. Eu acho que é muito interessante você estar vinculado a isso. Essa é outra coisa legal, que evidencia essa versatilidade do profissional e que é baseada na história que você mencionou aí, que é de entender das pessoas, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa necessária, assim, para um profissional de comunicação, é entender das pessoas, saber quais são as demandas e a gente conseguir entregar isso daí, né? Então é um processo que ele acaba sendo não único, mas ele serve de base, você compreender das pessoas, compreender dos problemas das pessoas e endereçar uma solução para esse problema. Isso daí é uma coisa que vai funcionar em qualquer setor da comunicação, em qualquer área, sub-área que a gente for trabalhar, né? Em todas. E eu acho muito legal também o que a gente fez no ano passado com porque a gente já levou para dentro da academia essa discussão. Que é o lugar onde deve acontecer mesmo. O pessoal pergunta pra mim, você gosta de dar aula? Eu falo assim, gente, por incrível que pareça, eu não sou professor de carreira. Né? Professor de carreira tem hora que tem os momentos de que fala assim, não aguento mais. Mas eu gosto da sala de aula porque é um ambiente que proporciona discussão. Uma discussão que a gente, com muito tempo de mercado, a gente só vai achar entre os mais jovens mesmo. É o lugar onde as coisas podem acontecer, onde as coisas podem ser testadas, onde as perguntas podem ser feitas com mais, não só liberdade, mas liberdade e responsabilidade, porque a gente está numa academia, né? E esse espaço é muito bacana para a gente entender assim, quais são as demandas de agora, né? O que pode ser uma demanda daqui a algum tempo. É bom levar isso para a academia, é bom levar essa conversa. Eu estou sempre disponível para poder, estou sempre disponível para poder conversar com vocês e atuar lá com vocês, porque eu gosto de estar junto dessa turma que está chegando agora, está chegando com questões novas, está chegando com problemas novos. Eles olham para as coisas que a gente já olha há 15, 20 anos e falam assim, mas podia ser assim. Então é bom estar perto dessas questões. Isso é importante, né, para a gente se renovar. Isso é uma coisa bem legal. Agora, inclusive pegando essa deixa, né, e já dando uma ideia de um endereçamento para esses alunos, o aluno que agora teve uma ideia da sua trajetória, passando por todas essas empresas, todas essas funções, e eu aqui falando da versatilidade e etc. Mas o que você atribui que ajudou a você poder ter essas múltiplas funções na comunicação? E o que você falaria para alguém que está no curso de publicidade para que possa desenvolver isso de alguma maneira? É algo que se desenvolva ou é algo que veio e você fala, bom, essa é a minha característica e eu consegui trafegar por todas essas áreas porque eu sou assim? Ou é alguma coisa que você aprendeu e que é algo que você gostaria que as outras pessoas desenvolvessem? Como é que existe essa coisa que faz os seus olhos brilharem para diferentes sub-áreas da comunicação? Falar que é uma característica minha me parece pedante, mas eu gosto de pensar assim, eu falei sobre curiosidade agora há pouco, né? Eu falei o quanto que a gente deve ser curioso com relação às coisas e o quanto que esse ambiente de academia também permite que a gente seja curioso e que faça perguntas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar. E não ter medo de perguntar. Não existe pergunta errada. Né? Não existe pergunta incorreta, pergunta que você tá para perguntar mesmo. E se você não encontrou a resposta que é satisfatória naquele momento, então é o seu momento de ir atrás. Aí é por isso que eu falo que assim, não é só uma característica, a gente aprende. Aprende quando quer. A gente aprende quando quer. A gente quer
Você faz a pergunta e se você não tem a resposta da maneira como você gostaria, ou aquilo não te satisfez naquele momento, é o seu momento de buscar as respostas do seu jeito. Ou encontrar um caminho. Isso é uma jornada muito individual. É muito... não tem uma fórmula de bolo, assim, não. A segunda coisa que eu diria, e é uma coisa que eu gosto muito da época da graduação, é aproveitar a turma de amigos. Assim, são pessoas que às vezes você não vai ver nunca mais, mas são pessoas que às vezes você vai levar para o resto da vida. Mistura, sabe? A gente costuma chegar e colar nas pessoas que tem mais a ver com a gente. Fazer um grupo para o curso inteiro, às vezes é melhor você variar, né? Não, varia. Você não vai trabalhar com pessoas que você gosta o tempo todo, você não vai trabalhar, conviver com pessoas que você gosta o tempo todo. Então, não tô nem falando de gostar, mas pessoas diferentes, tô falando de diversidade de estilos. E é um ambiente muito rico que às vezes a gente não aproveita da maneira, só percebe depois. Nossa, tinha fulano que gosta de foto, fulano que gosta de vídeo, Beltrano que gosta de design, outro que gosta de escrever poesia. Então, junta todo mundo e, sei lá, monta um vídeo documentário, um texto, testa. Junta essa galera e testa. Recurso tem. É tão mais fácil hoje pegar as coisas para poder fazer e testar, experimentar, que essa é a segunda coisa que eu considero um bom conselho, se é que eu posso chamar de conselho. Se mistura, conversa com outras pessoas, vai entender, vai descobrir outros gostos. Talvez alguém goste de alguma coisa que você não gosta porque não descobriu, não sabe que existe. Que não conhece, né? Não sabe que existe, não conhece. E o algoritmo é tão cruel na maioria das vezes porque ele só entrega aquilo que ele acha que a gente gosta. Então a gente fica viciado em ver sempre a mesma coisa. E sair um pouquinho e ver gente se misturar com gente e fazer perguntas. Eu acho que o mais legal, que pode ajudar a brilhar um caminho mais colorido, mais divertido. Eu acho muito divertido falar das coisas assim, né? Não, mas você fez isso tudo, você é igual. Eu sou bom naquilo que eu faço, naquilo que eu quero fazer, no momento em que eu estou fazendo. Isso não quer dizer que eu vou ser assim pro resto da vida. Como não foi, como eu não fui, né? Tanta coisa que diferente que eu já fiz. E eu olho pra trás e falo assim, que legal, ainda bem que eu fiz. Se alguém virar e falar assim, não, mas você não é especialista de nada, eu sou comunicador. Eu sou especialista em comunicação, eu posso atuar em qualquer área da comunicação, sem medo. Sem medo de ser feliz. Assim, eu posso fazer o que eu quiser. Então é isso. Eu acho que essa última coisa referente à experimentação é muito importante, né? Assim, estar aberto a fazer coisas diferentes e a desenvolver um gosto por aquilo, né? Desenvolver um traquejo por essa atividade e ter contato com pessoas. Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental, Carlos. Excelentes dicas, acho que foi muito bacana, assim. Que bom. Pra não cair o nível, né, dos episódios até aqui, pelo menos. De forma alguma, muito boa a conversa. Eu acho que é inspirador ver, para quem está em formação, ver as diferentes possibilidades, porque você não se tranca, né? Você pode ter começado numa área específica, mas essa área não te aprisionou e você ficou nela por anos e anos. Você experimentou coisas novas, descobriu, fez coisas novas, se desenvolveu nessas diferentes áreas e não teve medo de mudar. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes trava a gente, né? A gente fica paralisado com esse medo de agora eu vou fazer uma coisa diferente, será que eu vou dar conta? Não, você foi lá e deu conta. Vai, né? Com medo mesmo, não fala assim, eu tô com medo, mas vai com medo. Mas é a dica de professor também, né? Lê, gente. Ler é muito importante. Ler de verdade, ler coisas de qualidade. E quando você falou de especialização ao longo do caminho, eu até citei que eu fiz um MBA, eu fiz uma segunda pós, e agora eu estou no mestrado, que é algo que eu sempre quis fazer já há muito tempo, mas eu dediquei a maior parte da minha carreira ao trabalho, né? Então agora é o momento que eu consigo falar assim, não, agora eu vou voltar a estudar, porque não dá para ficar parado, né? Assim,
também não consigo. Aí eu posso falar que é uma coisa que é minha, assim, eu não consigo ficar parado, não consigo não estar estudando. Mas acho que é o melhor momento, assim. E eu acho que é isso que te capacita justamente a fazer coisas novas, né? Se você está aberto a sempre aprender, né, e está aberto a sempre buscar e estudar, né, porque você não para, eu acho que isso que te capacita a poder fazer coisas diferentes o tempo todo. Você lembra do Matrix? Assim, eu não sei se o pessoal vai lembrar, se viu primeiro Matrix, aí quando o Matrix saiu lá em 99, que todo mundo falava assim, operador, eu quero aprender Kung Fu, aí baixava, né, o programa. Hoje não é assim ainda, mas é quase. As coisas, né, o conhecimento de verdade, assim, a gente aprende na cadeira mesmo. Tem que sentar ali, discutir com quem já passou, entender por que isso já foi feito. Hora bunda, né? É experiência. Mas para aprender coisas novas não é difícil. Não é difícil você, né, igual eu fui para marca empregadora. Tinha um curso que era um curso curto de especialização em determinado tema, fui lá e fiz. Me tornou especialista, eu sou o papa do tema? Não sou. Mas me ajudou a trilhar um caminho diferente. Te proporciona uma porta de entrada rápida, né? A gente tem acesso a uma quantidade de informações que pode ali te dar pelo menos um pouco do terreno para você pisar mais firme quando você está nesse processo de aprendizado, né? Muito mais. E é uma coisa que eu gosto de fazer, então para mim não é muita dor, não. Excelente. Fica a dica, então, para quem está estudando, para que faça isso também, a exemplo, ou seguindo o exemplo do Carlos. Cara, excelente, muito boa conversa com você, acho que assim, essa coisa que a gente repetiu aqui, que eu repeti várias vezes sobre a percepção que temos quando escutamos sobre a sua trajetória, dessa versatilidade, dessa possibilidade de fazer coisas diferentes, acho que isso abre uma série de caminhos e de escolhas possíveis para quem está iniciando a sua jornada, que é muito boa, é fundamental, cara. Valeu demais, viu? Nossa, eu que agradeço o convite, de verdade. Espero também poder contribuir outras vezes. A gente está sempre em contato, podem chamar, né? Podem me chamar aí no LinkedIn, gente. Contato de trabalho, né? De carreira, LinkedIn, tá? Não me chama no Instagram, não, porque eu não vou atender. Não, muito bom. Vai ficar o contato aqui para o pessoal se associar a você lá e ficar por dentro da trajetória. Muito bom, Carlos. Excelente. Beleza, valeu. Valeu. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido a conversa. Eu quero mandar um agradecimento especial ao provedor de internet do Carlos. Aproveito também para reforçar que o link para o perfil dele no LinkedIn está nas notas desse episódio. Bora lá expandir a sua rede, né? E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!